Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia aqui no Canal Viver Brasil. Repetindo mais uma vez, www.canalviverbrasil.com.br. É isso aí? Confere, maestro. Isso. Vai lá no site para você acompanhar direitinho. O site foi inaugurado agora, é por isso que a gente tá te chamando sempre para você conferir as produções todas e mais do que isso, os eventos todos ligados ao Canal Viver Brasil, que tem a sua origem numa revista, tá bom? Esse é o segundo bloco e a gente já começou a pincelar um pouco sobre o cinema, sobre cultura, mas agora eu queria puxar com a Lina essa questão do jornalismo, Lina. A gente falou aí, da comunicação, até brinquei, artistas frustrados, essa coisa toda, mas é porque tem uma coisa da sensibilidade em quem procura comunicação. Exato. E aí, Lina, vocês no sindicato, nós tivemos aí episódios agora, nesse início de ano, em que jornalistas foram agredidos, estavam ali cobrindo um fato, a prefeitura tirou esses patriotas, entre aspas, sei lá como chamar essas pessoas, que estavam em frente ao quartel aqui na Raja Gabalha, que demorou muito, inclusive, e a imprensa foi cobrir. E aí, câmeras agredidas, fotógrafos agredidos, jornalistas, como é que vocês têm visto isso? Pois é o seguinte, nós vivemos uma escalada da violência contra jornalistas nos últimos anos. Na verdade, eu estava vendo uma matéria até do sindicato de uns 4, 5 anos atrás, que um jornalista sofreu uma agressão na rua. E era uma coisa pontual. Sim. Era pontual. Virava foi manchete, uma matéria, Era um negócio diferente, exatamente, virou manchete. Os jornais cobriram e pronto. E essa escalada foi aumentando. Banalizando, Isso, até que eu acho que ela culminou no que a gente viu aqui em Belo Horizonte, nessas agressões contra colegas jornalistas. E também o fato de domingo, que foi a invasão, Isso. Nas nossas instituições federais, que a gente não pode desassociar, porque são coisas que estão totalmente entrelaçadas. Então, o papel do sindicato é a defesa mesmo da categoria, a defesa do jornalista e a defesa da democracia. Chega muita denúncia para vocês? Sim, chegou muita denúncia. Interior Denúncias, também? elas vêm chegando nesses últimos 4 anos num crescente, mas nessas últimas semanas ela explodiu. Foram muitas denúncias, colegas que fazem relatos assim que são assustadores de cobertura, por exemplo, em Brasília, de jornal que tem sucursal lá, de colega que fizeram um corredor polonês com ele. Bateram, agrediram verbalmente, tiraram o instrumento de trabalho, que é o celular. Isso. Aqui derrubaram câmera, roubaram a lente de fotógrafos. Então, assim, é algo que é muito preocupante, porque a gente também é a segurança, A segurança que a gente se preocupa com o cidadão brasileiro, com o sujeito que está, o profissional que está ali no exercício do seu trabalho. Então, isso a gente tem recebido essas denúncias, a gente acolhe a todas, porque esse é o nosso dever mesmo. Sim. Eu estou até com uma blusa aqui, é luta Lute jornalista. como uma jornalista, Isso. porque contra as mulheres é maior ainda a violência, Contra as mulheres é muito pior, agora generalizou, mas nos últimos anos o que a gente vê, que inclusive a Federação Nacional dos Jornalistas fez um amplo relatório, que a violência ela é maior com as mulheres, sim. Mas agora eu acho que ela generalizou. O jornalista virou um inimigo daquele cidadão que é contra a democracia. Que, na verdade, quando esse grupo ele quer calar o jornalista, ele quer calar a liberdade de expressão. Porque o jornalista é que leva na ponta a informação, é que leva o questionamento. Quer dizer, se não tivesse jornalista lá cobrindo a invasão de domingo, Sim. a gente ia ver por um lado só, que era o lado de quem estava filmando e falando, estou aqui. Isso. Então, é muito importante para a sociedade, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, é importante que o jornalista esteja na rua, E a gente tem, então, tido essa procura muito grande. O Tameirão, a sociedade está muito violenta, nesses últimos tempos, assim. Por que, Tameirão? Você já parou para pensar nisso, Você trabalha num equipamento aberto ao público, inclusive. Eu me lembro quando teve a questão da Vale, nós tivemos até problemas ali no memorial, porque as pessoas queriam fechar o memorial e as pessoas, não, peraí, uma coisa é o que aconteceu na Vale, outra é esse espaço cultural, nós não podemos perder também.
né? O espaço cultural ele é soberano, né? E é um espaço aberto às manifestações. Eu acho que, no fundo, as pessoas estão um pouco mais egoístas, né? E olhando muito, não olhando o social, né? A gente esqueceu que a gente mora em sociedade, em que a gente divide opiniões, sensações, desejos, e não só o seu, né? A sua opinião, o seu desejo, o que você acredita. Então, acho que eu diria que o mundo está ficando um pouco mais egoísta, né? Talvez essas manifestações de violência sejam em função disso. Sim. Raquel, vamos lá. Eu fico impressionado com a área de cinema, né, que é uma área que move muito a nossa economia, que é ligada à nossa identidade, também nos últimos anos sofreu um ataque assim, enorme, né? Principalmente via lei de incentivo à cultura, falando que são cartas marcadas, a mamata da cultura e tal. Como é que você vê isso aí? Como é que você trabalha com isso, Raquel? Eu acho que isso é uma grande desinformação, né? As pessoas não sabem nem o que é lei de incentivo, né? Olha lá, o jornalismo, a informação de novo, né? Que os artistas estão mamando a lei, quer dizer, existe uma desinformação muito grande. Eu acho que essa indústria da fake news foi um grande estrago, né? As pessoas mal hoje veem um jornal, leem um jornal, quer dizer, procura se informar, ir na fonte. Então, essa indústria da fake news é um veneno que a gente está convivendo na sociedade, que eu acho que ajudou a formar toda essa parcela aí de violência também. Eu acho eu acredito essa fake news muito nesse sentido, inclusive nas próprias famílias, né? Você já nem consegue conversar mais porque virou uma divisão, né? Um ódio muito grande, porque tem gente que acredita numa coisa e tem gente que acredita em outra. Na verdade, também passa por essas crenças, sim, né? Sim. Enfim, então porque eu fake acho... news, mentira sempre teve, né? Sim. Mas acho que também não fala um negócio aqui do egoísmo, você não quer admitir que aquilo é mentira, né? Não, você e eu acho que tem uma intolerância também, né? Isso. Juntamente com o egoísmo, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade de intolerantes, né? Assim, essa intolerância com o outro, com a diferença, com a diversidade, né? Você enfrentar também as adversidades, pensar diferente é muito bacana, é necessário ter opiniões, eu acho que isso que soma. E hoje você pensar diferente, ser diferente, é uma coisa que agride o outro, né? Assim, então a gente está... Eu espero que seja passageiro, né? Eu espero, tenho muita esperança, sou mais otimista do que pessimista, porque eu acho que esse ciclo tem que encerrar, né? A gente precisa de lideranças que venham trazer esse otimismo, né? Que sejam exemplos de exercício da cidadania, né? E eu acho que a cultura pode ajudar muito nisso, né? Eu acho que a cultura, o cinema, que são imagens que a gente lida, né? A gente está aí chegando próximo à Mostra Cinema Tiradentes, nós vamos exibir um número considerável de filmes produzidos nos últimos 2 anos. Eu acho que vai ser um retrato dessa sociedade, né? Exatamente. Um retrato da nossa sociedade hoje. Também não, cultura pode ajudar, e aí eu fico pensando nas crianças, né? Na formação delas, na educação. E aí vocês têm um trabalho do museu voltado para o público infantil. Vamos falar um pouco disso. O museu é um espaço de todos os públicos, né? Mas eu acho que a criança, ela se destaca mais, né? Primeiro pelo programa, né, de visitação, que ele é muito preenchido aí até... Tem muita demanda de crianças? Muita demanda das escolas. Felizmente, né? Existe o desejo da escola em levar, isso é muito legal, em levar os seus alunos a um museu. Escolas públicas, inclusive. Escolas públicas, principalmente, né? São as maiores visitantes do espaço. E aí essa criança, parece que ela leva o pai no final de semana. Eu já vi uma pesquisa dessa, assim, não é? Sim, tem. Às vezes a gente empolga. Que a criança vai, vamos lá. O pai, não, mas não é pra mim, não, é de graça, vamos lá. A sua filha te chama, né? Aí, tá vendo? O educador, geralmente, que está recebendo no grupo, ele fala, voltem, né, com seus pais, familiares. E as crianças voltam mesmo. E é muito interessante, a gente presenciou, por exemplo, a criança falar assim, olha, pai, eu vou te mostrar aqui uma sala que ela vai super guiando. Ela vai guiando. Que legal isso também. E a gente também fez um projeto super bacana, bastante tempo, que é um guia, né, que a criança, ela pega, né, aquele guia, que ele é um guia super visual, porque não é o pai mostrando para ela tem condições de escolher o que ela quer ver naquele espaço. Que legal, hein? Autonomia para criança. Né? E às vezes o pai não também. fica, né, mostrando. Mas é super importante essa presença da criança no espaço museal, né? Primeiro que é formação cultural, que é tão necessária, formação crítica. Nós estamos vendo a falta disso agora lá em Brasília, né? As pessoas não sabem nem o que quebraram, né? E então acho que o Férias Divertidas e várias outras ações no Memorial Minas Gerais Vale
Por exemplo, o museu cria lugar de criança, que é mensal, fora as visitações, tem muitas ações desenvolvidas para o público infantil. Né? Legal. Agora, em janeiro, a gente tem 11 atividades, entre oficinas e espetáculos, voltados para o público infantil. Aí é importante a figura do educador. Eu queria que você falasse um pouco desse profissional dentro do museu. Assim. É uma coisa nova, na época a criança não tinha isso, né? Eu acho que assim, tem aquela confusão, o educador ou monitor, né? Eu acho que a pessoa que está ali naquele espaço museal, mediando grupos, né, escolas, ele é um educador, né? Assim como um professor em sala de aula. Né? O museu ele não vai escolarizar, né, o conteúdo. O museu, eu acho que ele é uma forma de ver o conteúdo de uma nova, né, concepção, e aquele diálogo que ele tem com esse educador, né, é quase que extrair dele o conhecimento que ele tem e também o conhecimento do espaço. E aí acaba sendo um diálogo prazeroso, não é você falar isso é porta, janela, isso é objeto tal. Não, né, o que você pensa sobre esse objeto. Então essa figura do educador é muito importante no museu. Agora criança, às vezes faz perguntas, né, que a gente não espera. Como é que é isso aí lá para vocês, assim? Acho que as perguntas de crianças são as mais válidas, né, porque elas são espontâneas. Né? Eu acho que é exatamente através desse diálogo que procura, né, trazer a pergunta. Né? Porque quando ele pergunta, é sinal que ele mostrou interesse por alguma coisa. Né? Curiosidade. É diferente você descrever, essa é uma obra do fotógrafo tal, que está retratando isso. Não. Quando você instiga uma pergunta, é justamente para instigar o interesse sobre aquele objeto. Muito bom. Por falar em criança, Mostra Tiradentes também tem uma preocupação em formar público novo, não é isso, Roy? Tem, a gente tem uma programação reservada para a família, que eu falo que nem mostrinha, nem uma sessão, é uma sessão família, né? E também é uma diversão ali no entorno, Tiradentes tem 20 cidades ao entorno, vira o programa de férias, né? E a gente instala um cinema de 600 lugares, então fica lotado. Então a gente tem ainda a mostrinha. Tem o mascote ainda? Tinha um tem mascote? A Turma do Pipoca. Isso, a Turma do Pipoca. A Turma do Pipoca. A gente criou essa turma exatamente para dialogar com esse público infantil, para despertar também valores, né? Como é que é uma sala de cinema, as funções, né, de uma carreira no cinema, o roteirista, que o roteirista é, o lanterninha do cinema, né? Mostrando que eu falo, são os guardiões do cinema, são os protagonistas do cinema. Então tem essa Turma do Pipoca que se faz presente, tem teatro de rua, tem oficina também para jovem. É um ambiente realmente de família, com várias sessões. Vamos fazer aí a estreia de uma primeira animação mineira, que é dirigida aí pelo Guilherme Fiuza, que é o chefe Jack. Isso, vai estrear agora. Que está entrando no cinema, 400 salas, isso é para comemorar, né, gente? Muito Quando o cinema brasileiro entra numa sala, ocupa 400 salas. Então eu fico muito orgulhosa. Vai estar na mostra também? Vai estar na mostra no domingo, dia 22 de janeiro ali, com a presença de toda a equipe. Será que o Danton Mello vai estar lá? Não vai estar. Porque eles estão rodando, né, o Brasil, né? Ele teve aqui em Belo Horizonte essa agora, campanha, né, teve a pré-estreia, né, do filme aqui. Então é uma das atrações infantis da mostra. E uma preocupação que vocês têm com a criança também. Né? Formar público, né, eu acho que é fundamental. A gente tem um trabalho muito importante que fala de cinema e educação, que a gente faz não só em Tiradentes, mas em Ouro Preto também, principalmente, que a gente promove um encontro dos educadores, professores da educação básica, né, e como que esse audiovisual pode ser canalizado dentro de uma sala de cinema para tornar, inclusive, mais atrativo, né, todo o conteúdo didático. Então a gente tem todo esse trabalho em Tiradentes, como é um período de férias, a gente faz pós-evento nas escolas, e levamos, inclusive, um cinema para lá. Então, esse trabalho do cinema e da educação é fundamental. Então, vocês fazem isso em Tiradentes? Fazemos isso. Depois da mostra? Depois da mostra com as escolas. Isso, a Globo não mostra. Pô, que legal, Raquel. Não, eu acho que a formação também do professor, né? Claro. A gente tem uma preocupação muito grande de estar levando... também não falou isso aqui, essa figura. Exatamente, para o professor, porque ele ficou ainda mais perdido, né? Quando todo mundo tem um celular, como tornar uma sala de aula atrativa? Né? Isso mesmo. Grande desafio. Vamos lá para a escola. Será que também precisamos, talvez, de ter comunicação, jornalismo ali para a criança, para dentro da escola, Nina? O que você acha disso? Com certeza. Eu acho que é urgente um projeto de formação de cidadania, de pensar as estruturas, esse pensamento crítico. Eu acho que é tudo um conjunto. Eu acho a cultura, assim como a comunicação, resistência, né? E o trabalho de vocês é essencial por causa disso, né? Essa formação crítica, ela tem que estar associada à cultura,
há uma formação cidadã que hoje a gente não tem. Então a criança, nas escolas aconteceu muito assim que a minha, né, relatos da minha filha hoje tem 12 anos, brigas partidárias, políticas partidárias na escola e os educadores não sabendo como lidar com aquilo. Isso. Não pode proibir de falar, mas Sim. o que vai fazer? Então é importantíssima essa formação da cidadania, do jornalismo, da comunicação. Fake news hoje é o grande inimigo da sociedade, a Raquel falou, e é verdade. A gente fala no jornalismo que o nosso maior inimigo é a fake news. Né? E a fake news ela é uma política, né, pensada mesmo. Né? Então, ela tem cara de matéria jornalística. Exato. A fake news, ela pega elementos... Você olha ali o lead na matéria, manchete, perigoso, cita muito fontes que às vezes nem existem. O Brasil, eu tenho um canal, eu vou citar... Por favor. Se quiser, você corta. Não, mas Brasil vamos. Paralelo é o maior veneno que essa... Eu assisti, eu me inscrevi... Foi punido várias vezes. Várias. Aí, né? Eu me inscrevi para ver. Ele é uma produção muito, assim, tecnicamente perfeita. Sim. Realmente atrativa, a linguagem jovial e pinceladas de informação que são verídicas em verdades. Reconstruindo a história, fazendo uma distopia de coisa que é realidade, coisa que não é. E misturando como se fosse a verdade. É incrível. Eu até arrepio. E aí muito a perigoso. linguagem audiovisual ela é muito atrativa. Né? Exatamente, uma linguagem cinematográfica. Constrói uma narrativa, né? Que construindo convence. uma narrativa que assim, ela simplesmente refaz a história da sociedade. Olina, rapidamente, não dá para aprofundar muito, porque eu sei que é profundo o assunto, mas, por exemplo, para quem está nos assistindo, assim, como que a gente pode checar uma fake news? O que você daria algumas dicas assim, para a gente? Eu acho que o principal que a população tem que entender é que veículos de comunicação, claro que a gente hoje tem uma comunicação que é outro grande desafio do sindicato da sociedade, é como lidar com os grandes veículos, né, de massa. Porque hoje você mesmo tem o seu canal na internet, né? E nós temos aí as redes sociais, a gente tem que conviver. A gente batalhou muito por isso, Exatamente. né? Uma democratização da comunicação, acesso a ela. Tem que conviver, não tem como. É uma coisa, é um trabalho que tem que ser feito. Mas a gente tem que educar. Eu acho que a gente tem que procurar se informar nos canais sérios, né? De formação, até o diploma hoje não existe mais, né? Mas assim, também é outra questão. Os lugares sérios continuam exigindo. Exatamente, diploma, continua exigindo. Então a gente tem os canais que a gente sabe que são pessoas ali, que são profissionais sérios, né? E buscar checar essas informações em mais de um canal, né? Boa. E outra, o WhatsApp, gente, informação que circula em WhatsApp. Nossa, assim, geralmente é uma fake news. É impressionante. Vem com aquela carinha bonitinha, né? Sim, E aí você, né, a pessoa olha e fala, nossa, e já compartilha. Isso é verdade. Às vezes nem ela abriu. Não pensa duas vezes. Só vê a manchete e já compartilha. E às vezes é coisa muito fora da realidade. Tipo assim, postaram a apresentadora do Jornal Nacional, não sei se vocês lembram, né? E assim, coisa que é muito surreal. Então, mas eu acho que mais que tudo é formação crítica para a pessoa também ter noção, fazer uma distinção ali do que parece ser muito fora da realidade. E é óbvio, a gente tem que continuar investigando, né? Ser um investigador. Procurar, esse canal está falando isso, esse canal está falando em outro isso. lugar. Nos canais né? oficiais, né? No Se você canal quer saber oficial. sobre a prefeitura, é no Isso. canal oficial Isso. da prefeitura. Nós temos os órgãos. Perfeito. Se você quer saber de um ministério, você tem que ir no canal oficial temos do os órgãos. ministério. Você quer saber a programação do museu? Você quer ir no Vai no museu? museu. Se você quer saber se a mostra, Tem ano que ir no passado... canal da mostra. né? Quando foi adiado ano passado? É, Você lembra? Uma exatamente, semana lembro, antes. Foi, né? Nós tivemos que ir para tava a pandemia toda aí, tivemos que ir para o online, então a gente teve que fazer toda uma comunicação mais oficial. Então, a gente pode dar um pouquinho de trabalho, né? Porque é muito mais fácil você receber ele pelo celular, né? E no impulso já ir encaminhando, mas eu acho que é importante. Mas esse é o outro problema, que é a comodidade, que a tecnologia traz. Sim. Ela tem um lado muito positivo, mas ela tem essa deficiência da falta de... Gerou uma preguiça, né? A Lina falou uma coisa, o senso crítico, né, gente? Nós precisamos desenvolver o senso crítico, olhar, prestar atenção antes de falar, de encaminhar, né?
Isso Pensar 10 muita vezes. gente perdeu, né? Todo Também- mundo se tornou um jornalista, né? É, Todo mundo se isso. tornou um desenvolvedor de conteúdo. De certa forma, é um reconhecimento que a profissão é muito legal, né? Mas aí a gente fica meio perdido nesse mundo. Você já sofreu, seja pessoalmente ou no museu, com um problema de fake news? Também não. Já, né? Eu acho que é a desinformação, né? Ou até, às vezes, a falha, né? Porque A também gente a erra informação também. oficial ou, né, dos veículos mais sérios, às vezes tem uma falha que, às vezes, dá um transtorno, mas a gente tem que contornar, né? Ok. E é isso, né? O canal oficial são as nossas redes, o site, é o que a gente comunica, é o que a gente manda para a imprensa. Boa. Aliás, eu queria, Raquel, você falava, né, que hoje a Lina disse que mudou muito o perfil, né, da comunicação com as redes digitais, com as redes, né? E você falou que hoje você tem uma grande dúvida que assim, será que esse influenciador que está pedindo para vir na mostra, eu libero ou não? Será que realmente é uma pessoa da área de cinema? Você falava disso, né? Sim, a gente estava falando dessa mudança de perfil, né? Porque às vezes você tinha, pensando um pouco atrás, você tinha o jornal, né, Isso. impresso, né? Você tinha a televisão e Não, você e tinha a rádio. Pronto. Então você tinha ali, pedia cobertura credenciada, o veículo. Hoje são os profissionais liberais que têm seu próprio canal ou que vão tentar vender uma matéria para o veículo que existe. Então ficou muito difícil até de você mapear o que de fato esses pedidos são reais e vão fazer uma cobertura, né? E são válidos ali porque a gente trabalha com uma mídia espontânea. É importante essa mídia espontânea, né? A gente tem uma relação muito bacana com a imprensa. Numa amostra de cinema, a gente credencia em torno de 90 jornalistas do Brasil 90? inteiro. Olha. A gente está exibindo 19 filmes de 19 estados brasileiros. Então, assim, Naturalmente. a gente tem sempre uma parcela de uma produção que representa aquele estado. Então, é um evento de convergência, realmente. Mas mudou demais. A gente está voltando presencial e estamos apostando, né, em alguns canais diversos. Sim. Aí, porque a gente também é muito atento nessa questão da vanguarda, né, da comunicação. A gente também está atento a isso. Eu acho que isso também não vai voltar, né? O digital na comunicação veio para ficar. Isso. Enfim, espero que a gente tenha bons profissionais lá reportando para o público o que está acontecendo para quem não puder ir. E você falou um negócio interessante, já falou assim, não é a questão de número de seguidores, não é isso que me interessa, não é? Sim, a nossa avaliação é o profissional sério, né, que a gente estava falando, a Lina estava falando isso, o profissional que está ali compromissado com o que ele está vendo, né, a gente está falando de filmes que vão fazer sua estreia em Tiradentes, então isso é muito importante, né, não ter essa figura da crítica que pode vir detonar um filme sem até que ele chegue no público. Eu acho que isso é horrível, porque temos olhares diversos sobre um mesmo filme, né, opiniões diferentes. Então acho que é muito importante a gente pautar pela carreira, né, daquele profissional, né, e um posicionamento dele, o compromisso. Então a gente sempre pede um plano, né? O que você pretende fazer em Tiradentes? Porque nós não estamos lá fazendo turismo cinematográfico, nós estamos, de fato, trabalhando, né, de uma forma prazerosa, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, numa cidade cinematográfica por si só. Mas você esteve lá com a gente, né, à frente da rádio, lá, que é um programa interativo, e tem essa seriedade no que a gente está fazendo. Então é muito importante a gente conseguir formar um time que está trabalhando, né, contar com colaboradores que vão estar ali falando o que está acontecendo. Óbvio que nada é perfeito também, a gente não somos infalíveis, enfim, mas eu acho que é muito importante esse histórico, né? E a gente também aposta em quem está iniciando a carreira, isso tanto é muito no legal, cinema quanto na comunicação. Então a gente já sediou ali vários sites eletrônicos, né? Porque a gente vê uma ausência muito grande da figura do crítico, né, nos jornais. Então é importante apostar no novo, a gente faz isso. Temos uma presença muito jovem, né, na Mostra Tiradentes, tanto fazendo oficina quanto estreando seus filmes. E acolhemos muito também produções universitárias, que eu acho que a universidade tem um papel muito importante, e a gente também tem que estar de olho dentro do que a gente pode trazer para o evento, que pode somar, multiplicar, né? Então é um evento que reúne, vamos dizer assim, um grande time em várias áreas de atuação, e eu acho que a gente faz um evento coletivo, né? E o resultado é um pouco o que cada um faz, né? Tanto de quem viabiliza, né, como de quem pensa, como de quem faz o cinema, e a gente que produz, enfim. Então, eu acho que é uma grande cadeia aí produtiva do audiovisual, da comunicação, que eu também não consigo separar mais audiovisual de comunicação, né? Enfim,
que vai estar reunida aí nesses 9 dias de evento. Legal. Vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos falando do museu, falamos do evento, né, da mostra. No próximo bloco, que é o último, aí sim, é a hora do famoso jabá. Todo mundo vai convidar direitinho, vai falar mais do que está em cartaz para que a gente possa curtir e você possa agendar-se também, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!